Bom, pessoal, bom dia ou boa noite, né? Depende do horário, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que você vai assistir a aula. Colocar aqui na câmera full. Depende muito do horário que você vai estar assistindo esse nosso material. Vamos para mais uma semana, certo, pessoal? Hoje eu acredito que nós vamos falar de um dos conteúdos mais esperados da nossa disciplina, certo, pessoal? Que é a parte da arquearia ou arqueria, certo? É a parte do tiro com arco. Hoje eu vou apresentar para vocês os arcos. Então tenho três arcos aqui em casa. Tenho esse, um arco recurvo, percebam como é a ponta dele, certo? Empunhadura, duas lâminas em fibra, certo? Fibra de carbono, fibra de vidro. Tenho esse outro aqui, que é um arco composto, certo? Vou virar ele aqui desse outro lado, fica melhor de ver, de visualizar, certo? É um arco dotado com um sistema de roldanas nas pontas. Isso aqui, pessoal, só botei ele em pezinho aqui, acredito que vai dar pra ver. Isso aqui e isso aqui não são componentes pra eu preciso disso aí pra atirar, não. É só uma flechazinha aqui, vou mostrar pra vocês. Esses dois materiais aqui, pessoal, essa borracha de cima e essa bacia aqui de baixo, vai servir pra guardar as minhas flechas, certo, pessoal? Então tá de lado aqui, ó. A flechinha vai ficar pendurada, certo, no arco, e eu posso transportá-lo assim, certo? Tem muita gente que pergunta: mano, tu falou de tudo, mas tu não disse o que é isso, tu não disse o que é isso aqui. Isso aqui é só um suporte para as flechas, beleza, pessoal? Então a flechinha aqui embaixo. Então já mostrei para vocês o arco recurvo, já mostrei esse aqui que é o arco composto, certo? Coloca esses dois aqui, assim, esse outro aqui em cima, pronto. E eu tenho um terceiro arco, pessoal, que esse vai ser a nossa proposta para a próxima semana, certo? Então nossa aula de arqueria vai ser dividida em dois momentos. Primeiro momento, hoje, vocês vão ter o conhecimento teórico, certo? Então vou falar sobre os tipos de arco, as provas, as categorias, as provas olímpicas e paralímpicas, certo? Então todas as provas de competição nós vamos falar hoje, vamos falar um pouquinho sobre a história do arco. E na próxima semana nós vamos entrar, pessoal, vamos fazer, na realidade, uma oficina de construção de arco a partir de materiais alternativos, certo? Então a nossa proposta da semana que vem é que vocês consigam produzir um arco, certo? A partir de material alternativo, pessoal. Então aqui nós temos um cano de PVC. Aqui nós temos um cano de PVC de 3/4, certo? Esquentei a ponta, amassei, digamos, a ponta dele, fiz um pequeno corte. Do outro lado também. A linha aqui, pessoal, do arco, isso aqui é linha de bordado, linha de costura comum, certo? Passei diversas vezes, eu acredito que aqui deve ter umas 20 ou mais voltas de uma linha de bordado, certo? E fita isolante aqui, só para demarcar a empunhadura, certo? E aqui, pessoal, é só uma gambiarrazinha que eu fiz para quando colocar a flecha para atirar, a flecha ficar apoiada em cima desse batentinho como nos outros dois. E isso aí na próxima aula eu mostro para vocês, certo? Então no final da aula de hoje eu vou falar o material que a gente precisa para a próxima semana desenvolver essa oficina de construção de arco, certo? Então a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos contextualizar um pouquinho a questão do tiro com arco para vocês, certo? Então vamos dar início aqui. Aspectos históricos, pessoal. Chegou ao Brasil graças a um idealista, o comissário de voo da Panam Brasil, Sr. Adolfo Porta, em meados de 1950, quando se encontrava baseado em Lisboa, Portugal. Na Feira Popular, um evento anual de Lisboa, o Sr. Adolfo conheceu um hábil marceneiro chamado Arlindo, que tinha um estande de tiro com arco. Notando o interesse do Sr. Adolfo pelo esporte, convidou-o para ser sócio do Glória Atlético Clube, onde praticava a arqueria. Então, pessoal, o cara que trouxe o arco para o Brasil, certo? Era um comissário de voo da Panam, da extinta Panam Brasil, certo? A empresa aérea.
e ele teve o primeiro contato dele com a arqueria em Lisboa, quando se associou, certo? Se tornou um membro associado do Glória Atlético Clube naquele país, certo? E a partir daí ele começou a ter uma vivência com o tiro com arco, e a partir das suas viagens ele trouxe esta modalidade para o Brasil. Em 1955, quando seu baseamento terminou em Lisboa, Adolfo Porta regressou ao Rio de Janeiro trazendo alvos, arcos e flechas fabricadas por Arlindo. Trouxe também o regulamento da Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA. A primeira prova foi realizada em 5 de novembro de 1955, aqui no Brasil. E em 19 de novembro de 1958 foi fundada a Federação Metropolitana de Arco e Flecha no Rio de Janeiro. Em 91 apenas é criada a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que é o órgão que rege e que, digamos, que gerencia o tiro com arco brasileiro até os dias atuais, certo, pessoal? Eu estava dando uma olhada no calendário, se não fosse a pandemia do Covid-19, hoje, certo? Estou gravando essa aula, pessoal, no dia 17 de maio. Então, hoje era para estar acontecendo uma etapa dos jogos, digamos, dos jogos brasileiros, uma etapa para acontecer aqui no estado do Ceará. Essa etapa era para acontecer em Fortaleza e, se não fosse a pandemia, estaria acontecendo hoje essa competição aqui no Ceará, mas infelizmente está tudo parado, não é isso? Então a gente não está tendo a competição, mas o calendário vai ser readequado a partir do momento que tudo se resolver. Nós temos aqui, pessoal, no meio da tela, o símbolo da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que é o órgão que gerencia esta modalidade. No Brasil, os primeiros arcos eram de madeira, muitos deles feitos de iri ou aire, madeira fibrosa da palmeira, bastante elástica, e adaptados dos arcos indígenas, que, digamos que os primeiros arcos, pessoal, certo? Os primeiros arcos no Brasil eram os arcos indígenas, certo? Que são os arcos tradicionais, e a partir da chegada da modalidade começaram a produzir de outros materiais e assim por diante. As flechas eram feitas à mão e utilizavam penas de peru, tingidas ou não. As penas de peru, pessoal, como as flechas, vou mostrar aqui para vocês, flechazinha, colocar na câmera full. Hoje elas são produzidas em material sintético, certo, pessoal? Então aqui nós temos, acredito que ela é produzida em borracha, isso aqui não é pena, certo? Ela é em borracha, material sintético, mas na época era utilizada as penas de peru, certo? Que elas poderiam ser tingidas ou não. Com a evolução do esporte surgiram arcos de aço de fabricação sueca ou italiana e flechas também em tubo de aço. A evolução continuou com o surgimento dos arcos de fibra de vidro e madeira, carbono e cerâmica, certo, pessoal? Então, com o avanço da tecnologia, digamos que para deixar os equipamentos mais precisos, mais leves e digamos que mais fáceis de ser utilizados pelos atletas, foram surgindo diversos materiais para a produção desses arcos. Então esses meus dois arcos que eu mostrei para vocês no início do vídeo, pessoal, o recurvo ele é feito em fibra de carbono e polímero, e o outro, o composto, ele é em fibra de vidro e polímero. Fibra de vidro e polímero, ambos, certo? Surgiram flechas em alumínio e carbono que, devido à sua resistência e precisão de voo, permitem um equilíbrio perfeito. Eu vou mostrar para vocês também, pessoal, que o arco ele interfere muito. Então, assim, eu tenho uma facilidade muito grande em atirar com o arco composto. Então, o arco composto, se eu fizer 10 disparos, eu não vou acertar no centro do alvo, mas os 10 disparos eu vou conseguir acertar no alvo. Se eu fizer 10 disparos com o arco recurvo, eu acredito que 50% é erro, fora do alvo, certo? Então 50% vai para a parede ou passa direto. E com o arco que eu fiz de PVC, em 10 disparos, eu acredito que eu devo errar uns 8, 7. Ele é muito mais difícil
você conseguir controlar. Vou mostrar no vídeo para vocês que nos outros dois eu fico de frente para o alvo para atirar. Com o arco de PVC eu vou ficar à direita, à esquerda do alvo. Eu acredito que eu fico totalmente na lateral do alvo para conseguir acertar a placa de EVA. Isso vocês vão ver já já no videozinho que eu vou postar para vocês, certo? Curiosidade, pessoal. Robin Hood, dos desenhos, do filme, que é um lendário herói da Idade Média, empresta o seu nome a uma das jogadas mais raras do tiro com arco, aquela em que o atleta consegue acertar a parte de trás de uma flecha que já está fincada no alvo e assim partir a flecha em questão. Então, nós temos aqui 3 imagens, pessoal. A primeira imagem, a de cima, ela é ilustrativa, certo? Uma flecha fincada no alvo e a outra flecha partiu ela no meio, certo? Nós temos uma ilustração do Robin Hood e nós temos, pessoal, uma imagem real, certo? De um alvo com um tiro Robin Hood, certo? Então o cara acertou o primeiro tiro e o segundo tiro ele acertou, digamos que no fundo da flecha e ela se partiu ao meio, certo? Quando isso ocorre, a jogada é chamada de Robin Hood, que para a história foi um exímio arqueiro, certo? Um exímio atirador, certo? E o atleta pode levar a flecha para casa e guardá-la como troféu do seu feito, certo, pessoal? Então é raro o acontecimento de jogadas como essa, de um tiro certeiro como esse, e quando acontece o cara leva a flecha partida para casa e guarda realmente como um troféu, certo? Só uma curiosidadezinha para vocês verem isso aí. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o esporte, pessoal. As provas se dividem nas seguintes classes: cadete feminino e masculino até o ano do 16º aniversário. Então aí são categorias, digamos que ainda juvenis, certo, pessoal? Menores de idade podem participar das competições de tiro com arco, competições oficiais. Então a categoria, digamos que de entrada, seria a cadete, masculino e feminino, certo? E você pode competir até o ano do seu 16º aniversário. Então até 15 anos, 11 meses e alguns dias você pode competir. Juvenil, masculino e feminino também até o ano do 18º aniversário. Então até os 17 anos e alguns meses você também pode competir na juvenil. Feminino e masculino adulto a partir de 19 anos de idade e Master masculino e feminino a partir do 50º aniversário. Então o Master, pessoal, é para aquela galera que tem acima de 50 anos, certo? Adulto acima de 19, juvenil até 18 e cadete até 16 anos, certo, pessoal? Então aí são as categorias das competições do tiro com arco para frente. De acordo com a Federação Internacional de Tiro com Arco, a FITA, as competições serão divididas em, eu vou botar primeiro aqui, pessoal, prova paralímpica. Então vou falar das características e classes das provas paralímpicas. Outdoor, que é a prova olímpica, certo? Que é a prova em campo aberto. Vou já explicar para vocês. Prova indoor, field, sky archery, clout e flight. Pessoal, essa sky archery o site da Confederação Brasileira de Tiro com Arco traz essa modalidade, só que ela não apresenta características da modalidade. Já pesquisei vídeos, já pesquisei e não tem muita coisa não. E quando chegar no slide do Sky Archery, eu vou apresentar para vocês o que eu acredito que seja e como seja desenvolvida essa modalidade, certo? Então assim, eu não tenho precisão disso, já pesquisei, certo? E não negligenciei ela, porque como está lá no site da Confederação Brasileira, é uma modalidade que existe, só que infelizmente eles não nos trazem informações sobre a modalidade. Já procurei artigos, já procurei em sites, já procurei e não tem muita informação sobre essa modalidade, certo? Mas vamos começar a falar, quando chegar lá eu explico para vocês. Tiro com arco paralímpico, pessoal. O tiro com arco paralímpico pode ser disputado por pessoas com amputações, paraplégicas e tetraplégicas, paralisia cerebral, doenças disfuncionais e progressivas, como a atrofia muscular e as escleroses,
com disfunções nas articulações, problemas na coluna e múltiplas deficiências. Além das provas individuais, a modalidade ainda conta com a disputa por equipes, com 3 arqueiros em cada time. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos 2 imagens aí. Primeira imagem mostra um cara que tem amputação em membros superiores, certo? E o cara faz, digamos que a empunhadura do arco com o pé e ele puxa, aí ele traciona a corda do arco com a boca, certo? E daí ele faz o disparo a partir desse movimento, dessa movimentação. Na imagem de baixo, pessoal, eu tentei ilustrar uma prova por equipe, certo? Então nós temos uma pessoa, um membro da equipe cadeirante, certo? O segundo está em pé e o terceiro está sentado também, mas não é numa cadeira de rodas, certo? E já eu vou explicar essa questão para vocês do sentado ou em pé, se eu posso, sem ser cadeirante eu posso, se eu tenho, sei lá, uma amputação de membro inferior e utilizo uma perna mecânica, como é que funciona, certo? Isso aí nós vamos ver nas classes um pouquinho mais à frente. As regras do tiro com arco paralímpico são as mesmas do esporte olímpico. Os participantes têm como objetivo acertar as flechas mais perto possível do alvo, do centro do alvo, que fica colocada a uma distância de 70 metros e tem 1,22 m de diâmetro, formado por 10 círculos concêntricos que vão diminuindo gradativamente. Eu acredito que todos vocês já tenham visto a imagem de um alvo, certo? Então, eles têm os 10 círculos que vão diminuindo gradativamente. O mais externo vale 1 ponto, que é o maior de todos, e o central vale 10. Quanto mais próximo do círculo central estiver a flecha, maior a pontuação obtida pelo atirador, certo? Então aí nós temos mais 2 imagens, mais um atleta empunhando o arco com o pé, certo? A imagem ficou um pouco pequena, pessoal, mas eu acredito que dê para vocês perceberem que no cantinho da imagem ele acabou de atirar uma flecha, certo? E a flecha está saindo no cantinho da imagem. Se você se esforçar um pouquinho e aproximar o rosto da tela, você vai conseguir enxergar isso. E na imagem de cima, um atleta cadeirante com um arco também pronto para realizar um disparo. Categorias, pessoal, do tiro com arco paralímpico. Nós temos a standing, ARST, não sei se a sigla se diz letra por letra ou se tem um nomezinho. Atletas sem deficiência nos braços, mas com deficiência leve nas pernas. Pode atirar em pé ou sentado. Então, por isso que eu ilustrei essa imagem aqui, pessoal. Deixa eu voltar. Essa imagem aqui de baixo, os 3 atletas, tem um cadeirante, tem um em pé e tem o outro sentado. Então, nessa categoria, certo? A primeira categoria, o cara não tem nenhum tipo de comprometimento em membros superiores, somente em membro inferior, e ele pode atirar sentado ou em pé, certo? Então, se ele conseguir ficar em pé e quiser atirar em pé, preferir atirar em pé, ele pode fazer isso. Se ele preferir atirar sentado, ele também pode fazer isso, vai depender da condição de cada um. Segunda categoria, pessoal, ARW1, atletas com deficiências nos braços e nas pernas, com movimentos limitados e pouco controle dos braços e pouco ou nenhum controle de tronco. Então aí já é um atleta que tem um comprometimento maior de membros superiores e inferiores, certo? E aí entra aquela questão de não ter o controle de tronco e vai gerar uma dificuldade maior para a execução dos disparos, certo, pessoal? Então aí nós temos a segunda categoria, que é a categoria que pega atletas com um comprometimento físico maior, digamos. E nós temos a RW2, com atletas com paraplegia e mobilidade articular limitada nos membros inferiores e que precisam de cadeira de rodas para uso diário. E essa galera da RW2 compete junto da primeira categoria lá da Standing ou ARST, certo? Então as imagens são iguais, certo? A primeira e a terceira imagem, então comprometimento em membros inferiores, e a outra comprometimento em membro inferior e superior. Então nós temos essas 3 categorias para as provas de tiro com arco paralímpico, certo, pessoal? Então nós temos aqui também, eu coloquei para vocês, o cara que é amputado de um braço, de um membro superior, certo? Então ele pode fazer a empunhadura com um braço,
faz a empunhadura com uma mão e faz o disparo, puxa a corda, traciona a corda e faz o disparo com a boca, como a primeira imagem, certo? E o cara que tem perdeu os 2 membros superiores, teve amputação ou má formação, ele pode fazer a empunhadura com o pé e atirar também com a boca, certo, pessoal? Então aí nós temos algumas imagens que ilustram atletas paralímpicos durante a realização da competição do tiro com arco. Vamos para frente. Agora nós vamos entrar, pessoal, começar a falar sobre as demais modalidades, além do tiro com arco paralímpico, certo? Nós vamos falar primeiro da outdoor, certo? Que é a competição olímpica. É uma competição realizada ao ar livre, em campo aberto, geralmente gramado. O campo de prova deve ser plano e sem obstáculos para os arqueiros. A prova olímpica é realizada em campo aberto, como essa, certo? Uma prova outdoor. E o alvo fica a 70 metros de distância do arqueiro, certo? E nessa prova, pessoal, só é permitida a utilização do arco recurvo. Não é permitida a utilização do arco composto. Então, para a realização dessa prova, obrigatoriamente o atleta tem que utilizar um arco desse tipo aqui. Não necessariamente igual a esse, que isso aqui é um arco infantil, certo? É um arco juvenil na realidade, para lazer, certo? Mas um arco recurvo que ele possui as pontas dessa maneira aqui, certo? Ele não possui o sistema de roldanas como o arco composto. Então, Jogos Olímpicos e Jogos Pan-Americanos exigem a utilização de arco recurvo. Não pode utilizar o arco composto, certo? Então, prova outdoor. Ah, irmão, todo mundo compete nessa distância de 70 metros? As competições, pessoal, e esquecendo de falar, as competições elas têm distância a partir de 20 metros. Então, 20, 30, 50, 70, certo? Para ambos os sexos, certo? Tanto masculino como feminino. E essas provas, elas têm essas distâncias, e a prova olímpica é que o alvo fica só a 70 metros de distância. Indoor, pessoal. As provas indoor são realizadas em ambiente fechado, geralmente em um ginásio de esportes. Surgiu na Europa, onde é disputado durante o inverno, pois a neve impede a realização de provas outdoor, que são provas ao ar livre. Certo, pessoal? Então, como boa parte dos esportes, digamos que de quadra, certo? Eles surgiram como uma forma de enfrentar o inverno, que impedia a realização de aulas e práticas de exercício ao ar livre, certo? Então, como boa parte dessas modalidades, o tiro com arco indoor também surgiu dessa maneira. E essa prova aqui, pessoal, a prova indoor, seria a prova que nós realizaríamos ou vamos realizar, certo? Nos jogos aí da faculdade, certo? Então, na próxima edição dos jogos aí da faculdade, nós teremos a inclusão do tiro com arco, que é uma modalidade olímpica, e eu já me responsabilizei de assumir essa modalidade, certo? E também tenho a pretensão de agora no próximo semestre iniciar uma escolinha, digamos que de formação, iniciação ao tiro com arco, certo? Produção, construção de arcos e fazer um projetozinho, que eu acredito que essa modalidade também vai começar, digamos que, a se expandir aí pelo país, principalmente porque é uma modalidade olímpica, uma modalidade muito antiga, e que na nossa região, interior aqui do Ceará, interior da Paraíba, ainda não, digamos que ainda não vingou, certo, pessoal? Mas existem alguns entusiastas de modalidades olímpicas, acho que eu já citei para vocês aqui em Juazeiro, um amigo fez um projeto e conseguiu conseguiu via prefeitura, lógico, incluir nas modalidades oferecidas pela Secretaria de Esportes a prática do Rugby 7, certo, pessoal? Que é a modalidade olímpica do rugby. Então,
Você, enquanto futuro profissional de educação física, pode pensar isso para a Secretaria Municipal da tua cidade, para a Secretaria Estadual de Esportes, fazer um projetozinho e começar um programa, um projetozinho de iniciação ao tiro com arco e quem sabe começar a formar futuros atletas e fazer com que essa modalidade possa entrar na nossa cultura também, no interior do estado, do sertão paraibano, no Cariri cearense. Então eu tenho essa pretensão aqui no Ceará e vou ver se eu consigo começar a fazer isso com vocês também aí no interior, no sertão paraibano, para ver se a gente consegue difundir um pouquinho mais a questão do tiro com arco no nosso Nordeste, certo, pessoal? Então é uma possibilidade. O tiro com arco indoor é um primeiro passo que nós podemos dar para começar a difundir mais essa modalidade na nossa região. Outra prova, pessoal, nós temos o field. Esta modalidade de tiro com arco ao ar livre em bosques, ela acontece, no caso, em bosques ou florestas, talvez seja uma das mais agradáveis, pois os arqueiros têm a possibilidade de caminhar por um bosque, encontrando os alvos mais variados, dos mais variados tamanhos, nas mais diferentes posições de tiro. Certo, pessoal? Então aí é basicamente o seguinte, é como se fosse você estivesse realizando uma pequena trilha, num bosque, num parque, e tem o caminho a ser seguido, e em alguns locais você vai encontrar uns alvos a determinada distância e você vai realizar os tiros nesse alvo. O grau de dificuldade dessas competições pode variar de acordo com o organizador do evento, podendo, por exemplo, se atirar em declive com um lago atrás do alvo ou com um alvo na beira e na frente do lago, propiciando um eventual erro, a perda da flecha também. Pessoal, não conheço, certo? Não conheço nenhum, nunca vi, na realidade, nenhum estudo que fala alguma coisa a respeito de tiro sobre a água, certo? Então você atirar de um lado para outro, de um lago, de um rio, eu nunca vi nada a respeito, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que o tiro geralmente que vai passar por cima da água, ele desvia a rota. Então se você atira nesse sentido, geralmente ele tem um desvio e você erra, certo? E no ano passado, 2019, dando aula numa turma de educação física, do curso de graduação em educação física, não aí em Cajazeiras, aqui no Ceará, por coincidência eu estava conversando, batendo um papo com a turma sobre o tiro com arco e eu cheguei nessa questão do tiro sobre a água, certo? E tinha um aluno do curso de educação física que o cara é instrutor de tiro de arma de fogo, certo? Então o cara é instrutor de tiro esportivo e ele realmente me relatou, olha, professor, existe uma diferença na pressão, certo? Na pressão, digamos que ambiente, foi alguma coisa desse tipo que ele falou, que é diferente você atirou aqui sobre o solo e se você atirar aqui desse outro lado sobre a água, a pressão atmosférica vai fazer com que o projétil desvie, certo? Então muitas das vezes o organizador do evento bota um alvo, o atirador de um lado e o alvo do outro lado do rio, para que o cara atire, possivelmente perca a flecha, erre o tiro, erre o disparo, ou para ver se o cara é bom o suficiente para conseguir acertar de um lado para o outro do rio ou de um lago, certo, pessoal? Muitos amantes da natureza acham no field uma maneira de integração, na qual a caminhada e a paisagem se tornam uma motivação a mais para a prática do esporte. Também, pessoal, aí, digamos que essa modalidade aí também pode ajudar a galera que tinha, digamos assim, os caçadores ou antigos caçadores, a galera que deixou de caçar, a realizar uma atividade que vai, digamos que, lembrar um pouquinho o seu tempo de caça, certo? Que ele fazia as caçadas, porque hoje em dia o cara pode ser até preso se estiver realizando caça, certo? Se estiver caçando. E uma atividade como essa daí pode trazer ele de volta à natureza e sem necessariamente ele estar matando alguma coisa, certo? Então vocês podem ver na imagem do meio aí que é como se fosse uma raposa, só que é um boneco, certo? Próprio para levar flechadas, não vai ferir, não vai estar
digamos que degradando a natureza, nem os animais, certo? Então pode ser uma modalidade para integrar um pouquinho mais essa galera que se afastou da natureza e trazer ele de volta, né? Pronto, pessoal, nós temos aí Sky Archery, certo, pessoal? Então a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, ela apresenta no seu site somente o nome da modalidade, não apresenta características, não apresenta regras, nada, absolutamente nada. A única coisa que eles nos trazem é o nome da modalidade. Então, eu encontrei imagens, certo? Então essas aí são algumas imagens que eu encontrei, mas não encontrei vídeos da modalidade, nada disso, certo, pessoal? Então, pelas imagens, certo? Olhando friamente para as imagens, acredito eu que essa prova deva acontecer como uma espécie de, digamos que prova composta, mais de uma prova. Então o cara tá com o esqui nos pés, com o arco, certo? Então eu acredito que ele tenha que esquiar por um caminho e quando chega nesses pontos, certo? Ele vai realizar o tiro e é como se fosse uma corrida. Então o cara faz o esqui, parou em determinado ponto, vai ter que acertar tantos alvos, certo? Na primeira imagem aqui, que tem o 1, a imagem da esquerda, em cima na esquerda, ela nos mostra lá no fundo uma placa branca com 4 bolinhas pretas em cima. Então acredito eu que o cara tenha que acertar, sei lá, as 4 para ele estar habilitado a continuar na prova e aí ele vai continuar esquiando para um outro ponto e assim até que chegue ao final da prova e o cara que tiver mais pontos ou que chegar primeiro, obviamente, vai ser o campeão da prova, certo, pessoal? Então, como eu disse para vocês, procurei vídeos, procurei estudos que falem a respeito. O site da Confederação Brasileira de Tiro com Arco só nos apresenta o nome da modalidade, mas não dá maiores informações. E acredito eu que a prova deva acontecer dessa maneira, certo, pessoal? Uma prova combinada, digamos, certo? O esqui mais o tiro com arco, certo? E essa posição que eles fazem para atirar, pessoal, acredito eu que seja a melhor opção devido a eles estarem com o esqui no pé e aí eles não conseguiriam ficar em pé e ter, digamos que, precisão nos disparos. Então essa posição ajoelhado deve ser a posição mais satisfatória para a realização do tiro na situação em que eles estão, certo? E aí, pessoal, essa prova também, eu fiquei muito curioso porque é o seguinte: se você atira em cima do rio, certo? A pressão vai ser diferente por conta da água, certo? Então eu acredito que isso aí deve ser porque é um pouco mais frio do que o ambiente normal. Então, um tiro no gelo, como vai ser? Será que a flecha desvia? Será que não desvia? Eu vou tentar pesquisar isso aí também, pessoal, e trago essa informação para vocês. Como eu disse, procurei muito e não encontrei, certo? Se vocês por um acaso encontrarem alguma coisa a respeito dessa modalidade também, mandem para mim, para que eu possa assistir, mas eu já procurei e não consegui muita informação a respeito desta modalidade, certo? Vamos para frente. Clout, pessoal, consiste em 36 flechas atiradas nas distâncias de 165 metros para homens e 125 metros para mulheres. Os tiros serão dados em uma única direção. O alvo para o Clout, pessoal, deverá ser circular com 15 metros de diâmetro. O alvo pode ser marcado sobre o chão ou as linhas de pontuação podem ser determinadas através de trena metálica ou uma corda elástica. O tiro é dado para cima para que a flecha caia no alvo desenhado no chão, pessoal. Então, é mais ou menos aquele negócio. Você vai atirar para cima, a flecha vai subir, vai fazer uma parábola e vai ter que cair exatamente no alvo demarcado no chão. É uma prova que exige muita técnica, certo, pessoal? Para você ter mais ou menos a noção da angulação que você vai deixar o arco para que ele possa subir, percorrer os 165 metros para homem ou 125 metros para mulher e cair exatamente próximo ali do alvo ou exatamente em cima do alvo, certo, pessoal? A prova, eu acredito que seja uma prova legal de se realizar, certo? Esses arcos para essa prova, pessoal, são os arcos, acho que o nome é Berry Bow, acho que é isso, certo? São arcos mais fortes que vão conseguir dar um alcance maior
para essas flechas que vão ser atiradas, certo? Então aí é a prova do Cloud. Flint. Os tiros do Flint consistem em 6 flechas para as maiores distâncias. Os tiros devem ser dados em uma única direção. A disputa é para atirar uma flecha o mais longe possível da linha de tiro. A área de pouso define como sendo qualquer parte do terreno onde se espera que a flecha aterrisse. Deve ter pelo menos 200 metros de largura por 450 metros de extensão ou comprimento. Esta área deve ser livre de obstáculos ou perigos tais como árvores, construções, cercas, fossas e também pessoas, pessoal. Deve ser um terreno aberto e sem a possibilidade que uma pessoa entre num terreno como esse. Porque imagina, você faz um disparo para cima, a flecha subiu, começou a cair, fere uma pessoa. Então esses locais, pessoal, devem ser, digamos que, próprios para a realização desse esporte, certo? E todo cuidado é pouco durante a realização dessas atividades, porque uma flecha machuca sim, certo, pessoal? Arcos. Então nós temos o arco recurvo ou olímpico, certo? Que é o que utilizamos nas provas olímpicas. Deixa eu mostrar de novo para vocês. Então aqui nós temos o arco recurvo, certo, pessoal? Então aqui eu tenho um arco recurvo, a empunhadura, esse parafusozinho aqui, pessoal, deixa eu botar ele aqui. Esse parafusozinho aqui, pessoal, ó, é como se fosse uma mira, certo? Aqui é um objeto apenas para segurar a flecha. Quando você coloca a flecha no arco, ele permite que a flecha fique aqui ó, certo? Então ela está em cima de uma borrachinha, certo? É o batentezinho que eu disse para vocês que eu fiz lá no outro. Aqui nós temos um arco, certo? Para atirar, mano, simples e fácil. Puxa, 3 dedos, indicador e os outros 2. 3 dedos, um em cima, 2 embaixo. Vou pegar na corda do arco apenas com as falanges distais, certo? Então, só com a pontinha do dedo vou puxar. Se eu quiser disparar, eu solto, certo? Então, puxo, se eu quiser disparar, soltei. A flecha vai ser arremessada, certo, pessoal? Então, aqui nós temos o arco recurvo, que é o arco olímpico. Vamos voltar para o slide. Nós temos o arco também composto, certo, pessoal? Como eu falei para vocês, aqui, o arco composto é o arco que é dotado de roldanas na sua ponta. Então percebam vocês que ele tem um sistema de roldanas, certo? Tem um sistema de roldanas. Olha a roldana mexendo lá, ó. Certo? Mesmo esquema. Ele tem um auxílio para você, pessoal. Nós temos aqui 3 borrachinhas, uma para o dedo indicador e as outras 2 para os outros 2 dedos, certo? Isso aqui também ajuda, porque quando você coloca a flecha, vou colocar aqui para vocês verem. Ela faz um teco. Ela segura a minha flecha, digamos que reta, certo, pessoal? Então, mesmo sistema, só para vocês verem o sistema de roldanas trabalhando. Puxei, se eu quero atirar eu solto, se eu não quero atirar eu volto devagar, certo? Então aqui nós temos o arco composto, certo? Esse arco aqui, pessoal, ele é de 25 libras, eu acho que tem isso no próximo slide. Deixa eu voltar para o slide, que aí a gente começa. Antes de passar o slide, pessoal, só falar aqui para vocês. Nós temos aí, primeiro arco, pessoal, um arco tradicional, digamos que seja um arco da época dos indígenas, certo? Um arco produzido em madeira, digamos que pouco, como é que eu posso dizer? Pouco trabalhado, certo? Apenas um pedaço de madeira que tenha uma certa flexibilidade, elasticidade, certo? Com
No meu aqui eu coloquei fita isolante. Geralmente se coloca algum tipo de linha, de cordão, certo? Para empunhadura. O segundo, nós já temos um arco mais trabalhado, um arco recurvo. O terceiro, mais trabalhado ainda, também recurvo. O quarto, recurvo. E o último, um arco composto, também produzido totalmente em fibra de carbono, acredito eu, ou aço, certo? Então nós temos, esses são alguns modelos de arco que a gente encontra aí pelo mercado, certo, pessoal? Os meus arcos, pessoal, tem um arco composto, como eu mostrei para vocês, esse arco aqui que ele é meio camuflado, certo? Então nós temos dois arcos, tem esse, 25 libras, ele atinge 121 fps, certo? Dá algo em torno de 37 metros por segundo em um disparo, certo? Ele pesa 975 gramas, certo? Quase 1 kg, e ele tem 84 centímetros de comprimento, o tamanho dele. E o outro, que é um arco juvenil de 18 libras, certo? O FPS dele é 80, certo? Pesa um pouco mais de meio quilo, 561 gramas, e ele tem 1,10 m de comprimento. Pessoal, é engraçado. Só tomar um pouquinho de água aqui que a garganta tá ruim. Eu falo muito, se eu não ficar tomando água, eu vou perdendo a voz. Engraçado, pessoal. O meu arco composto, ele tem 7 libras a mais que o meu arco recurvo, certo? E vocês vão observar isso quando nós formos desenvolver atividades práticas, quando a gente voltar aí para Cajazeiras, independente se seja esse semestre ou não, podem ficar tranquilos que eu vou estar à disposição para fazer atividades práticas com vocês, essas atividades práticas, certo? Então, vocês vão perceber que, obviamente por conta do sistema de roldanas, o arco de 25 libras ele vai se tornar mais leve você puxar a corda, você tracionar a corda dele, do que o de 18 libras, certo? Então o sistema de roldanas vai ajudar nisso aí, certo? Só que eu particularmente acho o arco recurvo, que é o arco de 18 libras, esse arco aqui preto com verde, vou pegar ele aqui, esse aqui, certo? Eu acho ele muito mais forte do que o de 25 libras, certo? Então assim, como eu disse para vocês, a puxada aqui ela é mais pesada por conta que ele não tem um sistema de roldanas, então ele é bem mais pesado. Deixa eu empurrar isso aqui um pouquinho mais para trás, ver se vocês conseguem ver. Olha como as hastes dele flexionam. Percebe? Olha ela voltando. Eu vou puxar. Certo? Eu acho esse aqui muito, muito mais forte. Vou botar ele aqui no chão e pegar o outro. Do que esse. Esse aqui ele flexiona pouco, certo? Quando eu puxo ele move pouco, as roldanas fazem um trabalho maior, certo, pessoal? Então, esse aqui, 25 libras, supostamente seria mais forte, mas o outro, o recurvo, eu acho ele muito, 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 muito mais forte. Pessoal, agora vamos lá vou responder, antes que vocês me perguntem, eu já sei que está todo mundo curioso e eu vou responder algumas coisas para vocês. Primeira coisa, Hermano, como é que eu faço para comprar um arco? Esses dois arcos, pessoal, eu comprei como se estivesse comprando um tênis em uma loja qualquer, no shopping. Abri a lojazinha na internet e fiz o pedido do arco. E ambos foram comprados na internet. Não precisa de licença, a única coisa que precisa é você ser maior de idade ou não. Você faz o pedido, geralmente ele vem com 2 flechas. Aqui. Geralmente ele vem com 2 flechinhas como essa, certo? Flechazinha muito boa, dá para você utilizar muito. Essa daqui, inclusive, é nova, nunca foi usada, certo, pessoal? Nunca realizei nenhum disparo com essa, certo? Podem ver que a ponta dela, deixa eu botar aqui em cima, a ponta dela ainda está redondinha, como veio de fábrica, parece a ponta de uma bala, de um revólver, certo? Vou botar essa daqui aqui. Eu disse para vocês que eu tinha quebrado uma flecha testando o testando o arco de PVC. Tá aqui a prova, certo?
Então essa flechinha foi quebrada, essa empunhadurazinha. Eu botei aqui um Durepox, ainda não ajeitei, vou lixar aqui para diminuir esse volume de Durepox, certo? Mas percebam, pessoal, o dano que é causado à ponta da flecha após alguns disparos, certo? Então vou virar ela aqui. Olhem a ponta dessa. E olhem a ponta dessa. Percebem a diferença? Aqui. Certo, pessoal? Então, isso aqui, amassado, pancada, um disparo errado, bateu na parede e amassou a ponta da flecha. Então, essas duas aqui são as flechas que vêm no arco, certo, pessoal? Percebam vocês que é uma maior do que a outra, certo? Até por conta do tamanho do arco. Essa daqui que eu quebrei veio com um arco composto, e essa daqui, como é para uma prática juvenil, veio com um arco recurvo, que é um arco que supostamente vai ser utilizado por uma pessoa menor, certo? E eu ainda tenho, pessoal, um kit de flechas um pouquinho mais robusta, certo? Então aqui, vou mostrar aqui para vocês. Essas aqui também já foram utilizadas. Esse kit de flechas aqui com a peninha laranja e a pontinha aqui laranja foi um kit que eu comprei separadamente, certo? Flechas muito boas, certo? Então essa daqui ela ainda é maior do que as outras, eu acho. Então eu tenho flechas aqui de 3 tamanhos. Elas estão ambas estão apoiadas na minha perna, e eu tenho flechas aqui de 3 tamanhos. Essa maior aqui, pessoal, acho que ela tem 70 centímetros. Essa daqui tem 68 e essa daqui tem 62, eu acho que é isso, 64, por aí. Certo? Então são 3 flechas que eu tenho aqui. Mano, para comprar é só abrir o site, procurar e comprar, certo, pessoal? Os meus dois eu comprei no site mundodacarabina.com.br, certo? Então assim, é um site que eu não conhecia. Digamos que arrisquei a primeira compra, que foi esse meu arco composto. Chegou tudo dentro do prazo, tudo direitinho, correu tudo na maior normalidade possível, certo, pessoal? Hermano, valores dos arcos, hermano. Esse meu arco composto aqui, pessoal, ele já tem mais de 1 ano, certo? Então esse arco aqui, quando eu comprei, ele custou, eu acho que quase custou R$400. Acho que foi R$399. Não tenho exatidão, mas eu acho que foi isso. Custou R$399 esse arco composto, 25 libras, certo? Há 1 ano atrás. Esse aqui, pessoal, é um arco mais barato, certo? Então eu comprei esse aqui em promoção, certo? É um arco recurvo, juvenil, como eu disse para vocês, um arco muito bom. Eu achei ele muito potente, certo? Esse aqui foi bem mais barato. O arco recurvo geralmente ele é um pouco mais barato. Esse aqui eu comprei ele em promoção, salvo engano foi R$189, já vem com 2 flechas e uma bolsinha como se fosse de couro, de tecido, sei lá, para você botar as flechas dentro. O composto veio com 2 flechas também, só que ele vem com esse suporte que você fixa no arco para você guardar suas flechas, certo, pessoal? Hermano, e se eu for pego andando com um arco? Pessoal, isso aí não é um equipamento para você estar andando na rua. Não, isso aí é um equipamento para você utilizar em um ambiente próprio para ele. Um ambiente... irmão, mas minha casa é um ambiente próprio? Não, mas você pode tornar a sua casa um ambiente seguro para a realização da sua atividade. Certo, pessoal? Então assim que eu comprei esse primeiro arco, eu tinha muito medo de levar ele do Ceará para Paraíba. Eu ficava naquele negócio, se a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal me parar, eu vou ter a minha justificativa, mas será que eles vão aceitar, sim ou não? Será que vão querer me levar para a delegacia? Será que vão querer prender meu arco? E eu fiquei com muita dúvida em relação a isso aí. Até conversei com alguns amigos que trabalham na área do direito, certo? E eles me disseram que, acho que na lei de contravenções penais, certo? É que ela trata a respeito das armas brancas. O arco, pelo que eu entendi, o cara me mandou ler, eu acho que é o artigo 19, artigo 14, um negócio assim, da lei
da lei de contravenções penais. E eu fui ler para tentar entender. Pelo que eu entendi, é basicamente o seguinte: o arco é o objeto que eu consigo realizar um dano a uma pessoa, uma lesão corporal, digamos assim, certo? Então, com o arco eu conseguiria causar isso, mas a arma seria a flecha, certo? Que aí entra na questão a arma branca, pérfuro cortante, pontiagudo e tal. Só que assim, as flechas, como vocês podem perceber, elas são... A ponta dela, essa daqui que nunca foi utilizada, eu vou mostrar para vocês. A ponta dela é arredondada, certo? Se eu armar isso aqui, puxar e atirar em alguém por brincadeira, vai doer, vai machucar, com certeza. Certo, pessoal? Então, assim, pelo meu entendimento, eu não entendo de direito, certo? Mas conversando com alguns amigos, a flecha seria a arma, certo? Então, a flecha seria a arma e eu não estaria cometendo um crime andando com minhas flechas, porque nada te impede de sair, sei lá, com a faca, sair de casa ao mercado com a faca para amolar essa faca. Nada te impede, certo? É uma arma branca? É uma arma branca também, certo? Então eu poderia andar com esse equipamento. Durante um curso que eu estive fazendo agora no final de 2019, eu conversei com um amigo não, conheci no curso, e a gente trocou uma ideia legal lá, e ele é policial rodoviário federal aposentado. E eu perguntei a ele: fulano, se tu tá trabalhando e tu para um cara e dentro da mala do carro ele tem um arco e algumas flechas. Ele disse: que tem? Eu disse: sim, e aí, qual o procedimento? Ele disse: mano, pra começar, em lugar nenhum da lei diz que é proibido você andar com arco e flecha dentro do carro. O máximo que vai acontecer é o cara te perguntar o que é que tu vai fazer com isso, e se você tiver uma justificativa, mas infelizmente pode acontecer também de o cara encrespar e querer lhe levar para a delegacia e alegar que você vai usar aquilo ali para alguma coisa, e você vai ter que se explicar para o delegado ou algo do tipo, certo? Ou pode querer prender o seu arco, manter esse equipamento retido lá, certo? E deixar você ir embora, mas sem o equipamento. Eu disse: sim, mas que garantia eu tenho? E aí, para levar isso aí para nossas aulas em Cajazeiras, pessoal, eu ando com o inventário da disciplina, falando do conteúdo, ando com nota fiscal do arco, ando com declaração que eu sou professor da faculdade. Na declaração, eu anexo na realidade a declaração, o dia e horário que eu vou trabalhar o conteúdo de arquearia com os meus alunos, para que, caso eu seja parado, eu consiga provar que eu estou utilizando esse equipamento, digamos que para fins educacionais, certo? Então eu estou apresentando isso para os meus alunos, é um conteúdo para os meus alunos do curso de bacharelado em educação física, certo, pessoal? Então, quer comprar, você pode comprar como se estivesse comprando um tênis, não é tão caro, tem arco caro, tem arco de 1.500, 2.000 daí para frente, mas também você encontra arco baratinho para ver se você toma gosto pela modalidade. Procura aí, tem diversos sites, certo, pessoal? Então eu comprei o meu no Mundo da Carabina, tem o Venturi Shop, tem diversos sites que você vai encontrar. No Mercado Livre você encontra, certo? Então eu dei o exemplo do Mundo da Carabina, que foi o site que eu comprei o meu, foi seguro. Eu não tive dificuldade para envio, o frete barato, foi o local que eu encontrei barato e, digamos que, seguro, certo, pessoal? Então vamos voltar aqui para o slide. Falei um pouquinho e eu acredito que uma coisa que vocês teriam curiosidade é como comprar, onde comprar e quais implicações eu tenho nisso aí, certo? Recomendações básicas de segurança. Só mais uma coisa, pessoal. Esses equipamentos, pessoal, eles necessitam de alguns cuidados, certo? Então, deixa eu mostrar aqui. O composto, eu não tenho como ficar desmontando ele, porque ele tem um sistema de roldanas. Mas o recurvo, pessoal, o ideal é que quando eu não for usar, eu vou lá, folgo ele aqui e tiro, certo? Tiro a corda dele para não ficar forçando, porque se eu deixo ele com a corda, ele está a todo momento forçando a corda, certo, pessoal? Então, tem um amigo que ele também, eu mostrei o meu arco a ele, conversando e tal, e ele se interessou muito, ele comprou uma balestra para ele, e ele começou a ler, e ele arrumou cera de abelha, acho que é isso,
para passar na corda para aumentar a vida útil da corda, certo, pessoal? Então, para você que, eu vou comprar um arco para mim também, irmão, procura aí no mercado da tua cidade, cera de abelha, eu acho que é isso. E passa periodicamente, mensalmente, ou quando você for utilizar, na corda do seu arco, e isso vai aumentar a vida útil dela muito. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Recomendações básicas de segurança. Não puxe e solte a corda do arco sem flecha. Então, se nós fôssemos fazer atividade prática, a primeira coisa que muita gente ia fazer era isso aqui, pessoal. Ó. Puxa e solta. Tá! Não façam isso. Por quê? Porque isso aqui foi feito para ser solto com flecha. Se eu puxo com a flecha e solto, a descarga de força da atração vai ser toda em cima da flecha que vai ser arremessada lá na frente. Se eu puxo e solto sem flecha, a descarga de força vai ser despejada totalmente em cima dessa corda aqui, e ela não foi feita para ficar levando essa pressão e ficar desse jeito aqui, certo? Então, deixa eu bater uma foto? Deixa. Puxou, bateu a fotinha, voltou, beleza. Certo? Tanto no arco composto como no arco recurvo você tem que tomar esse cuidado. Segunda recomendação, posicione-se sempre atrás da linha de tiro. Pessoal, vocês parecem crianças nas atividades com arco. Não consegui fazer atividade com vocês, mas se tivesse conseguido, eu tenho certeza que ficam naquela ansiedade e tal, e eu demarco o chão. Olha, pessoal, dessa linha aqui para trás. Aí começa a atirar. O primeiro atira, o segundo atira, daqui a pouco tem 2, 3 depois da linha. Então assim, fica sempre atrás da linha de tiro, porque você fica mais seguro, certo? Irmão, mas por que eu tô aqui um passo à frente do cara que está atirando? Beleza, mas se ele erra o disparo, a flecha bate no alvo, ricocheteia e volta em você. Eu já vi isso acontecendo, certo? E é aquele negócio, eu não gosto de desejar o mal, certo? Mas nesse dia eu achei bom que a flecha ricocheteou e bateu nas pernas do menino, certo? Mano, como tu é? Vou explicar a situação para vocês. Estava fazendo uma atividade com eu, enquanto professor do ensino médio, dos alunos do IFCE, e um amigo meu me chamou, me convidou, olha, irmão, se você tiver as turmas para trazer aqui para o Crato, eu estou com a turma do curso de licenciatura em Educação Física para fazer uma atividade. Juntei 3 turmas e trouxe, beleza. E nesse evento que ele organizou na disciplina dele, ele montou um arvorismo, montou uma corrida de orientação, montou uma práticazinha de escalada, montou um slackline e uma prática de arqueria. E aí eu dividi minhas 3 turmas em 5 grupos e a minha turma ficou rodando nessas modalidades. Até aí, tudo perfeito. E a gente foi para arqueria e eu disse, eu vou para arqueria. Eu vou ficar olhando. E 4 alunos da licenciatura em Educação Física. Beleza, show de bola. E aí começou e ficou 3 seguindo a recomendação de segurança e um quarto ficou lá do lado do alvo. E eu fui e disse, aí macho, vem pra cá. Sabe assim, aquele cara que olha pra você com aquela cara de desprezo, como quem diz, eu sei o que eu tô fazendo? E eu chamei 1, chamei 2, chamei 3. E ele, não, tá certo aqui. Eu disse, cara, esses meninos nunca pegaram no arco. Se ele errar um tiro, vai ser tu. Não, eu sei o que eu tô fazendo. Show. Eles botaram o alvo no chão. Do lado do alvo tinha algumas telhas. E aí tudo beleza, tudo certo. A flecha foi, bateu na telha, ricocheteou exatamente na canela dele. Não foi a ponta da flecha. Mas sabe assim que ele levou uma lapada assim na canela? Certo? E aí depois dessa lapada que ele levou na canela, ele veio e ficou atrás da linha de tiro, certo? Aí sabe aquele negócio assim, preguiça de ficar atrás da linha de tiro e buscar a flecha, certo? E ele queria ficar lá na frente, doido para levar uma flechada nas pernas, no peito, certo? Então assim, eu achei bom para ele entender que infelizmente acidentes e incidentes acontecem por conta de negligência nossa, certo? Ou imperícia, certo? Então assim, nós temos que tomar todo o cuidado possível e durante uma atividade nossa vocês vão ver, certo, que eu vou colocar o alvo para um local que não passe ninguém, virado para um local que não passe ninguém e vou estar enchendo o saco de vocês, dessa linha para trás, dessa linha para trás, dessa linha para trás e tem que seguir a regra, se não seguir a regra não rola a atividade,
certo? Nunca aponte o arco com flecha para o colega. Vocês também gostam um horror disso aqui. Fulano, bata aqui uma foto minha. Bato. Beleza, peraí, viu? Aí você vai lá, bota a flechinha bem direitinho no arco. Aí fica de frente pro coleguinha, puxa e diz, pronto, bata a foto. Certo? Então, não faz isso. Não aponta o arco com flecha pro coleguinha. Ah, quer bater uma foto? Quer. Beleza, bota a flecha, puxa. O coleguinha que vai bater a foto vai ficar de lado com você. Se por um acaso os seus dedos deslizarem, a corda disparou, não vai pegar no seu colega. Beleza, pessoal? Mais uma vez, todo cuidado é pouco para esse tipo de atividade, porque uma pancada de uma flecha dessa machuca muito. Vai morrer? Possivelmente não, mas vai machucar, certo? Então, nós não podemos ser responsabilizados por negligência besta, certo, pessoal? Então aí é acidente besta que acontece por negligência. Aguarde a autorização para atirar, certo, pessoal? Então sempre eu costumo fazer uma mini competição com vocês, certo? Apresento conteúdo teórico e depois a gente vai lá para a quadra e vamos fazer uns disparos, pessoal. E deixo 2 rodadas livres para vocês dispararem. Então cada um de vocês faz 2 disparos, faz o primeiro, rodou, faz o segundo disparo, beleza? E daí a gente vai para uma mini competição. A mini competição que eu faço, geralmente eu faço o seguinte: 6 tiros para cada um, certo? Então você vai ter direito a 6 disparos. E funciona como se fosse uma prova de atletismo. Quem já participou de uma prova de atletismo sabe como é que funciona as provas de salto, arremesso e lançamentos no atletismo. Como é que funciona? Então, nós temos lá João, Pedro, Maria e Ana. Então, nós temos essas 4 pessoas para atirar, certo? Então, o organizador sempre... Então, aqui nós temos João, Pedro, Maria e Ana, né? 4. 1, 2, 3 e 4. João atira, Pedro prepara. Pedro atira, Maria prepara. Maria atira, Ana prepara. Então vai ser sempre dessa forma. João atira, Pedro prepara. Então João vai receber o arco e a flecha e Pedro já vai se posicionar ali perto e se preparar para o próximo disparo ser dele. João atirou, depois da autorização do árbitro. João, você pode atirar. Beleza. Atirou, certo? O árbitro vai lá, vai pegar a pontuação. Se não, de longe não der para ver, ele vai lá pertinho pegar, certo? É responsabilidade de João, que atirou, ir lá retirar sua flechinha do alvo e entregar para o Pedro, que é o próximo, certo? Então Pedro atira, Maria prepara. Então Pedro vai receber o alvo, o arco e a flecha e Maria já vai ficar ali próximo, certo? E Pedro só vai atirar quando for autorizado e assim sucessivamente, certo, pessoal? Então vocês têm 6 disparos dessa forma. João atirou, aí todo mundo atirou, aí volta para João de novo. Aí atirou todo mundo, volta para o primeiro de novo. E assim vai até que todos realizem os 6 disparos. O campeão é o cara que fizer um somatório maior de pontos, certo, pessoal? Quem obtiver mais pontos dos 6 disparos vai ser o campeão da prova. E geralmente eu faço essa atividadezinha com vocês, é uma atividade que eu gosto muito, vocês também gostam muito de competição. E geralmente eu levo uma premiaçãozinha para o primeiro, segundo, terceiro colocado. Geralmente doce, chocolate, alguma besteira desse tipo, só para ter digamos que uma premiação pelo esforço de vocês na competição, certo? E a última recomendaçãozinha que eu sempre costumo dizer: quem atira recupera a flecha. Então se eu atirei, a flecha está lá no alvo, eu vou buscar. Beleza. Se eu atirei, errei o alvo e a flecha caiu lá fora da quadra, você vai lá buscar. Certo, pessoal? Só para dar uma dinâmica melhor, para não ter que... o professor tem que sair toda hora para ir buscar a flecha. E outra coisa, eu atirei, a flecha caiu lá fora e eu tô lá atrás buscando a flecha. Certo? O árbitro vai autorizar um próximo tiro? Não, ele só vai autorizar o próximo disparo quando você sair da linha de tiro. Quando você voltar, aí sim vai ser autorizado um novo disparo. Certo, pessoal? Então, a nossa competição é assim. Não se preocupem que vocês vão ter essa vivência com o nosso arco composto e arco recurvo.
certo, pessoal? Mostrar outra coisa aqui que eu fiz também. Não sei se vocês vão ter isso aqui fácil para arrumar, certo, pessoal? Mas eu fiquei pensando, pô, eu vou fazer uma oficina com os meninos, uma oficina de construção de arco, mas eles vão atirar o quê? Certo? E eu consegui produzir uma flecha com uma tala de bambu. Certo, pessoal? Aqui, ó, para engatar. Certo? Uma flechazinha simples. Certo? Aqui é esparadrapo, não, fita isolante. Coloquei um parafuso aqui, certo? E consegui realizar o disparo, certo? Não sei se vocês vão conseguir isso aqui, um pedaço de bambu para fazer uma flecha, certo? Só estou mostrando para vocês. Isso não vai ser cobrado na nossa oficina. A minha ideia é que vocês consigam produzir pelo menos o arco, certo? Se vocês conseguirem fazer o arco, para mim já está perfeito. Não se preocupem que vocês vão ter a vivência prática disso aqui quando a gente retornar, nem que seja no próximo semestre, mas eu garanto para vocês que eu vou oferecer essa atividade para vocês, certo? E agora, pessoal, vou botar 4 vídeos, ou 5, não lembro bem. Eu realizando os disparos com esses arcos no alvo que eu tenho aqui em casa. Vou postar aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou botar, certo? Bom, pessoal, aí é só um videozinho simples dos 3 arcos, certo? Mostrando para vocês. Agora eu vou mostrar dos tiros com cada arco. Bom, pessoal, ó, agora vou mostrar para vocês o tiro com os 3 arcos, certo? Então, nós temos o arco composto, lembra? Mostrei para vocês. Sistemazinho de rodanas. Uma flechinha aqui. A ideia é acertar o nosso alvo que está lá na frente. Vocês viram aí? Primeiro disparo com o arco composto, certo? Fácil de acertar. Eu tenho a maior facilidade do mundo de atirar com o arco composto, certo? Então, primeiro disparo já acertei, certo, pessoal? Agora eu vou botar com o arco recurvo. Bom, pessoal, agora eu vou fazer o vídeo do arco recurvo, certo? Então, um arco que não possui sistema de rodanas. Um arco para lazer, certo? Um arco juvenil, 18 libras apenas. O arco composto ele é de 25 libras, mas eu acho esse bem mais forte e mais difícil de acertar. Vamos tentar aqui. Vocês perceberam o seguinte, pessoal? A flecha foi arremessada, ela bate no alvo, volta um pouquinho e cai, certo? Então ela não transfixou o alvo, certo, pessoal? Ela ricocheteou. Isso acontece muito, certo? Então isso é muito comum. Eu tenho essa minha placa de EVA, uma placa relativamente grossa, certo, pessoal? E nem sempre a flecha transfixa o alvo, ela bate e volta. Por isso que eu digo que você sempre tem que estar atrás da linha de tiro, certo, pessoal? Isso aí foi gravado na garagem aqui de casa, certo, pessoal? Então, não vou mentir para vocês, esse aí não foi o primeiro disparo com o arco recurvo, certo, pessoal? Então eu acho que eu gravei esse vídeo umas 4 vezes, sei lá, eu acho que eu errei uns 3 tiros, no quarto eu acertei. Depois eu vou conferir ali as marcas que ficou na parede e digo para vocês, mas eu acho que eu errei 3 tiros, o quarto eu acertei, certo, pessoal? E agora eu vou colocar o mais difícil de todos, pessoal. Não tenho controle nenhum desse arco com cano de PVC. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo, só um momentinho. Vou primeiro mostrar o vídeo eu errando e depois eu mostro o vídeo eu acertando. Espera aí, viu? Bom, pessoal, aqui nós temos a proposta da nossa próxima aula, certo? Vai ser produzir um arco com material alternativo, vai ser uma oficina que nós vamos fazer, uma atividade prática. Temos aqui um arco em PVC, linha de costura, certo? Aqui uma fitazinha isolante só para demarcar o meio do arco, o local onde nós vamos fazer nossa empunhadura. E aqui eu fiz apenas um batentezinho para sustentar a flecha, certo? É um arco bem mais difícil de você ter precisão,
certo? É um arco mais complicado. Vamos ver se eu consigo acertar o alvo com ele. Como vocês viram aí, eu errei, é isso? Então a flecha bateu acima do alvo e voltou. Vocês viram que um tiro errado, certo? Até onde a flecha voltou. Então se você não conseguiu ver, volta um pouquinho e vê aí, a flecha voltou até mais da metade desse espaço que eu tenho entre o alvo e eu, certo, pessoal? Então assim, nós temos que tomar cuidado, porque infelizmente uma porrada de uma flecha voltando pode machucar também, certo? E agora é um videozinho bem curto, acho que ele só tem 12 segundos, que foi minha esposa que filmou exatamente só o momento do disparo que eu acertei, certo? Então vou pausar, vou botar ele aqui para vocês, só um momento. Pessoal, agora percebam o seguinte, a flecha ela desvia muito para a direita, certo? Então nessa situação aí que eu estava, os dois primeiros com o composto e com o recurvo, eu fiquei praticamente alinhado com o alvo e atirava e acertava, certo? Com o de cano de PVC, certo? Eu precisei ficar bem à esquerda do alvo e atirar, e ela dá um desvio para a direita e acerta o alvo. E ela também não transfixa o alvo porque eu não puxei totalmente a corda do arco, certo, pessoal? Então aí eu puxei só um pouco e soltei só para realizar o disparo, para tentar ter um pouquinho mais de precisão e acertar, porque com esse arco de cano aí, pessoal, eu acho que eu já tinha gravado umas 7 vezes, 8 vezes o vídeo até que eu conseguisse acertar, certo, pessoal? Então, só para mostrar para vocês que ele também dá para atirar, certo? Eu acredito que eu tô tendo dificuldade com ele, que inclusive eu vou corrigir isso. Peguei ele aqui no chão para mostrar para vocês o erro. Eu acredito o seguinte, pessoal. Eu coloquei isso aqui, são 3 palitos de fósforo quebrado, tá aqui um pouquinho mais para cima, que eu coloquei aqui como uma forma de ter um batentinho para segurar as flechas, certo? E ele não fica reto, ó. Percebam que eu empurro ele para cá para ele ficar retinho e ele volta, ó. Tá voltando, 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 voltando. Eu acredito que quando eu disparo, quando eu realizo o disparo, vou pegar aqui a flecha. Quando a flecha vai correr aqui nele, ó, acontece isso aqui, ó. A pena bate aqui, ó, e ela desvia a flecha para o lado direito. E eu acredito que isso aqui esteja atrapalhando, certo? Então eu vou, inclusive eu já arranquei aqui, eu vou arrumar uma outra coisa para fazer um batentinho aqui para segurar a flecha, de maneira que não atrapalhe o disparo, certo? Porque ele, como eu disse para vocês, pessoal, ele ficou muito forte, certo? Ó, percebam aqui o cano, ó, quando eu puxo, ó o cano flexionando e voltando. Vou botar mais para cá, é que eu me perco aqui na câmera, ó. Certo, pessoal? Então aqui o cano de PVC, eu vou dar uma listazinha agora do que a gente precisa para a próxima semana para fazer nossa oficina, certo, pessoal? Então, mais uma vez passou aí para vocês o tiro com o cano ou com o arco de cano de PVC. Deixa eu apagar ele aqui. Pronto, apaguei só para ele não reproduzir novamente sem que eu queira, certo? Ó, pessoal, então nossa aula se encerra aqui, certo? Então o último slide é esse, certo? Só voltar aqui. Para construir esse arco, pessoal, de cano de PVC, eu gastei R$5, certo? Por quê? Eu gastei R$3 com o cano, foi menos de 3, foi 2 e pouco, e R$2 com uma fita isolante, certo? Então foi esse valor aqui, R$5. Ah, irmão, eu não tenho R$5. Tem um pedaço de cano em casa? R$2,50 você compra, R$2,50 para R$3 você compra 1,20 m de cano de 3/4 ou de meia, certo, pessoal? Então, o que é que eu preciso? 1,20 m, 1,20 m, uma vara de cano de 1,20 m de cano PVC de 3/4 ou de meia, certo? Linha de costura todo mundo tem em casa, você não vai precisar comprar, é provável que você tenha em casa. Faca de serra não precisa ser aquela serrinha amarela, eu tive mais facilidade com a serrinha amarela,
mas pode ser com a faquinha normal, a faca de serra, a faquinha de você passar manteiga no pão, dá certo. E a fita isolante é opcional. Aí nós vamos precisar também, pessoal, do fogão para aquecer o cano um pouquinho, certo? De fogo, no caso. E nós vamos precisar também de uma caneta, que vocês são estudantes, todo mundo tem uma canetazinha para você fazer a marcação no cano, certo? Se você tiver uma trena, vai ajudar. Se você não tiver uma trena, com uma régua também você consegue fazer as marcações que nós vamos precisar fazer no cano para desenvolver nossa atividade, certo, pessoal? Então, assim, o nosso conteúdo de arqueria, como eu falei para vocês, vai ser dividido em 2 aulas. A primeira aula foi essa, certo? Então, o tiro com arco, a parte teórica vocês viram, vocês entenderam o que é um arco composto, o que é um arco recurvo, quais são as provas que existem, como é a prova olímpica, como é as outras provas, certo? Nós falamos sobre as medidas de segurança e agora nós vamos responder um pequeno questionáriozinho que eu vou postar agora no Classroom, certo? Então, só responder as questõezinhas lá bem simples e a aula de hoje se encerra. Na próxima semana, eu preciso que vocês tenham pelo menos um cano de PVC e a linha de costura ou de bordado para a gente desenvolver a nossa atividade, a nossa prática de arqueria, certo? Então, próxima semana eu vou postar aqui um vídeo ensinando a vocês a como produzir um arco como esse que eu tenho aqui, certo? E essa daí, pessoal, é uma atividade que a gente pode pensar também para inserir numa escolinha, numa iniciação ao tiro com arco na sua cidade, aí em Cajazeiras mesmo dá para a gente fazer. Quem sabe aprovar um projeto de extensão na faculdade e começar a desenvolver esse tipo de atividade aí, que é uma pretensão que eu tenho para o próximo semestre. Possivelmente vou precisar de monitores ou de um monitor, de monitores, não sei. E é uma proposta aí que a gente vai ter no próximo semestre. E quem sabe vocês que já vão ter cursado a disciplina de esporte e aventura, podem estar inseridos nessa atividade, certo, pessoal? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Não deixem de resolver o nosso questionário que eu vou postar agora, certo? Já foi postado lá no Google Classroom. Questionáriozinho simples, pequeno, tratando sobre as atividades da arqueria. E na próxima semana tenham em mãos esse material. Um cano PVC, um tubozinho de linha de costura, certo? Não vai gastar o tubo todo não, certo, pessoal? É só para um tubo de linha de costura. Se você tiver fita isolante em casa, beleza. Se não tiver, não tem problema. E também uma faquinha de serra. E aí eu vou explicar para vocês como é que nós vamos desenvolver nossa atividade. Tá ok, pessoal? Então, valeu, um abraço, respondam a atividade. Antes de acabar, meu povo, eu ainda estou esperando a atividade de nós e ancoragens que eu passei para vocês, certo, pessoal? Então, quem não me enviou ainda, me envia, que isso aí é metade da avaliação de vocês, certo, pessoal? Não esqueçam de me enviar, ainda tem gente que está pendente com essa atividade e me enviam o quanto antes, porque, de novo, isso é uma parte da avaliação de vocês. Na nossa próxima aula eu vou fazer a segunda metade da avaliação e quem fez, fez. Quem não fez, não vai ter mais oportunidade, porque já está com mais de uma semana que eu passei. Quando eu passei na aula passada, eu dei uma semana para vocês fazerem, então já está fazendo 2 semanas, certo? Então, eu fiz a aula de nós e ancoragem, dei uma semana. Aí chegou a aula de slackline e arvorismo, nós já estamos tendo a aula de arqueria e eu ainda não recebi de algumas pessoas. Então, se eu dei uma semana de prazo, já tem gente que está indo para 15 dias, certo? Então, me enviem isso aí. Se tu está tendo dificuldade, se tu não conseguiu fazer, fala comigo, porque quem não me enviou ainda, nem para dizer, olha, professor, não consegui, para eu tentar ajudar, não mandou mensagem, certo? Então, tenta entrar em contato comigo e a gente vai encontrar uma solução se você não estiver conseguindo fazer. Mas não deixe de fazer, que isso é metade da tua AV2. Beleza, pessoal? Então, fico aguardando quem não me enviou a atividade ainda. A atividade de hoje já foi postada, vão lá fazer agora e enviem, certo, pessoal? Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês. Aquele abraço e até a próxima aula.